Boa noite, pessoal. Estamos aqui com alguns problemas técnicos, mas eu espero que agora tudo tenha sido resolvido. Gostaria que você desse um ok aí para a gente saber se você está conectado, está assim nos assistindo. Tivemos aí um bom tempo, né, de aula com a dona Érica, ensinando para as crianças, o Zé fazendo companhia para ela, e foi bem divertido, né? E muito mais do que divertido, foi algo assim que nos abençoou em relação à palavra de Deus que foi ensinada e tudo mais. Peço perdão aos irmãos, nós atrasamos bastante, né? Nós tínhamos um plano aí de entrar às 19 horas e 30 minutos e estamos entrando às 19h47, certo? Mas agradecemos a Deus porque estamos tendo a oportunidade de estarmos juntos, né? Através dessa transmissão. Muito obrigado por você estar aí. E sabe o que assim, nós temos a nossa já como costume há mais de 20 anos, vamos falar assim, quase 25 anos, a leitura da palavra de Deus, a leitura pública da palavra de Deus. Então eu queria assim fazer uma surpresa para você. A gente trabalha aqui na nossa transmissão de culto, a gente trabalha assim de uma maneira bem tranquila, bem fora da formalidade, justamente porque entendemos que assim a nossa transmissão vai ficar mais agradável, né? Mais gostosa de ser ouvida. Onde você está agora? Eu gostaria que você aí, aqui no seu comentário, eu gostaria de saber onde que você está. Se você está na sua sala, eu soube de gente que estava projetando os ensinamentos ou ensino, né, via redes sociais, aqui do Facebook, na televisão, colocando na televisão. Então você está na sala assistindo essa transmissão, você está onde? Você está no seu quarto? Você está no quintal? Na verdade, a gente não tem muito para onde ir, né? Diante dessa circunstância que somos obrigados a estarmos todos fechados dentro de casa, né? Onde você está? Escreva aí e eu quero depois saber direitinho assim da sua localização. Mas mais importante agora é a gente prestar atenção naquilo que Deus quer nos ensinar, tá certo? Eu tenho aqui um celular da minha esposa e vou tentar colocar, nós colocamos aqui no Viva Voz, vamos tentar aqui conversar com alguém muito preciosa da nossa igreja. Com quem eu falo, irmã Doroti? Exatamente, pastor. Oi, irmã Doroti, boa noite, tudo bem? Boa noite, pastor. Tudo bem? Olha só que legal a participação da senhora, tá vendo? A senhora parou de ir na igreja aí pelo menos alguns últimos cultos por conta de enfermidade, não estava muito bem da coluna e outros agravantes, agora vem esse coronavírus, mas a gente resolveu trazer a senhora de uma maneira quase que forçada aqui até o nosso culto. O que, que a senhora está que Amém. que a senhora tá achando disso? Estou achando bom. Nós também estamos achando muito bom. E agora é o seguinte, conforme a gente combinou, né? A senhora vai fazer a leitura da palavra de Deus. Qual que é a referência bíblica que a senhora separou para nós hoje? Romanos 8, do 33 ao 39. Então eu estou abrindo a minha Bíblia aqui, Romanos 8, 33 a 39. Eu vou acompanhar, nós vamos acompanhar aqui, mas eu vou deixar todos ouvirem, como temos ouvido há tantos anos, com tanta alegria, né? A senhora subindo no altar da igreja e fazendo a leitura pública do texto das Escrituras Sagradas. Então, irmã Doroti, a gente tem um respeito muito grande pela senhora.
pode começar a sua leitura. Primeiro dê uma boa noite para a igreja, né? E pode começar a sua leitura. Boa noite, irmãos. Vou começar aqui em Romanos 8, versículo 33 ao 39. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmã Doroti, que leitura oportuna. Muito obrigado por a senhora ter participado. Que Deus abençoe a senhora, sua recuperação. E eu espero em breve a gente poder se ver na igreja, não é? Amém. Amém. Deus... Assim que acabar toda essa corona, né, pastor? Sim. Assim que acabar, a gente vai poder também tomar um café junto, não é verdade? Amém. Então tá bom, nós vamos continuar a nossa transmissão aqui. Um grande abraço do pastor e de toda a igreja. E vamos adiante aqui para ver o que Deus tem para nós. Amém. Obrigado. Nada, pastor. Que alegria, né, irmãos? Termos a participação da irmã Doroti. Para aqueles que não sabem, deixa eu baixar o som aqui do meu celular. Para aqueles que não sabem, a irmã Doroti, ela é membro fundadora da igreja. Ela está desde o primeiro culto na igreja. E ela é um testemunho muito importante na vida da igreja, né, no seio da igreja. E nós nos alegramos, então, pela participação dela aqui. Isso aí foi uma surpresa, certo? Que a gente resolveu fazer. E eu espero, assim, que você tenha se alegrado, né? O texto de Romanos 8 diz... quem nos separará do amor de Deus que está em Jesus Cristo? Esse texto ele é bem oportuno mesmo, então eu creio assim que a própria leitura já falou por si só tudo aquilo que a gente assim precisava saber, não é verdade? Bem, hoje tivemos um bom tempo na palavra de Deus aqui hoje de manhã, ensinando um pouquinho sobre Jesus Cristo, quando ele falou: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, né? Então foi assim precioso. E hoje à noite nós vamos tentar ensinar alguma coisa no livro de Atos, capítulo 8, versículo 26. Eu gostaria assim que você estivesse abrindo a sua Bíblia nesta referência bíblica, certo? Não importa qual Bíblia você tem na mão, vá no livro de Atos, capítulo 8, versículo 26, e vamos ver assim o que é que Deus tem para nós. Na verdade, esses dias, assim, sobre esse momento, né, tão delicado que nós estamos passando, claro que nós queremos trazer um pouquinho de orientação da palavra e um pouco de conforto diante de tudo aquilo que está acontecendo, mas no fundo eu gostaria sim de dirigir o foco, a atenção a Deus, acima de tudo para a palavra de Deus, né? Tem até aquele ditado que diz assim: não diga
não diga a Deus o tamanho do seu problema, mas diga ao problema o tamanho do seu Deus. E eu creio assim que é importante agora nós olharmos para Deus, para o Senhor Deus. E apesar que o problema global seja sério e termos que estar dentro das determinações para que as coisas não fiquem pior do que estão, nós temos que olhar para o Senhor, né? Independente de vírus, independente de crise, seja política, seja de enfermidade, seja social, seja o que for, nós temos que sempre olhar para Deus. O homem não precisa de Deus só por causa dos problemas. O homem precisa de Deus porque ele é homem, e Deus, ele é Deus, não é mesmo? Então, é assim, vamos olhar para o Senhor Deus. Hoje à noite, o texto bíblico que nós vamos apresentar então é esse. Atos 8:26 diz: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Preste atenção nisso. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abria a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: Eis aqui a água, que impede que eu seja batizado. E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Hoje à noite nós vamos falar sobre este tema. Nós vamos falar sobre a salvação de um religioso. Nós vamos orar agora pedindo a bênção de Deus. Pai, abençoe agora a palavra que vai ser ministrada. Derrame suas bênçãos, dá-nos sabedoria para falar, e cada ouvinte aqui via internet, que cada um possa ter sabedoria para ouvir, entender e crer na palavra de Deus. Salve almas, ó Pai, também esteja fortalecendo a fé dos crentes. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre a salvação de um religioso. A salvação de um religioso. Como é importante, né, esse texto bíblico que nós vamos apresentar hoje à noite. Porque quando nós falamos sobre salvação, a expressão salvação, ela é forte, né? Parece até que a salvação, quem precisa, assim, aos olhos do mundo e até mesmo da igreja, a salvação quem precisa é aquele que está, assim, numa vida desregrada, né? Nós podemos, talvez então, por conta dessa interpretação, nós podemos deduzir que quem precisa de salvação é alguém que está no mundo do crime, alguém que está preso. Nós pensamos que salvação é alguém que vive na prostituição, e essa pessoa precisa de salvação.
Nós podemos pensar que salvação é aquele que está enfermo, né? Então, diante de um quadro assim, às vezes até à beira da morte, entendemos que essa pessoa precisa ser salva, precisa de salvação. É incrível como o mundo ele tem uma ideia equivocada sobre salvação, né? E Deus nos fala sobre salvação de uma maneira muito clara, mas o mundo é que entende salvação de maneira errada. Vemos aqui um homem religioso. A história conta a história de Felipe, um servo do Senhor, e um homem etíope, o eunuco etíope. E, por incrível que pareça, a gente vê que esse eunuco, apesar de ser religioso, ele era perdido, ele não era uma pessoa assim convertida. Então é hoje sobre isso que nós vamos falar, sobre a salvação de um religioso. E a verdade que não quer calar é essa, a verdade bíblica que não quer calar é essa. Deus quer salvar religiosos também. Pode ser que você que está assim ouvindo e assistindo essa transmissão, pode ser que você seja uma pessoa religiosa. Pode ser que, como eu disse até hoje de manhã, você seja até uma pessoa que acredita em Deus, que já até orou bastante, reza, frequentou missas e cultos cristãos, mas honestamente isso não significa que você seja uma pessoa salva, convertida, verdadeiramente não. Nós vamos ver na Bíblia isso, né? O que entendemos através desse texto da Escritura, ou quais são as verdades a respeito da salvação, né? E vamos ver assim que até mesmo pessoas religiosas precisam de salvação, precisam se converter. Vamos a 3 verdades, certo? E a exemplo de hoje de manhã, vamos ser bem diretos e vamos tentar entender de Deus quais são elas. A primeira verdade em relação à salvação de um religioso é que Deus quer usar o cristão verdadeiro, a pessoa convertida, Deus quer usar esta pessoa para que ele ganhe religiosos para Cristo Jesus. A Bíblia nos mostra aqui, nesse versículo de número 26, que o Espírito de Deus, ele falou para Filipe, né? E ele dirigiu Filipe. A Bíblia nos fala, e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai para o lado sul, a caminho, né, de Jerusalém, desce para Jerusalém, para Gaza, que está deserta. E ali você vai encontrar um homem etíope, eunuco, perdão. Então, vemos assim que o Senhor, ele dirigiu Felipe para aquele lugar. E assim, mais uma vez a gente vê assim que de uma maneira muito clara, então Deus, ele dirigiu o seu servo, ele dirigiu Felipe para se encontrar com uma pessoa religiosa. Puxa vida, assim como no mundo atual, no mundo da época, existiam pessoas que não eram religiosas. Existiam pessoas que nem acreditavam em Deus, existiam pessoas vivendo no mundo do pecado. Mas por que Deus dirigiu Felipe para um religioso, para alguém que estava indo ao templo para adorar? Então nós vemos em primeiro lugar que o Senhor Deus, ele quer usar o cristão para ganhar religiosos para Cristo, para evangelizar religiosos. Você que está me ouvindo aí, que é um crente, com certeza você conhece pessoas religiosas. E você precisa entender que pode ser que essa pessoa religiosa que você conhece não seja convertido. E você precisa pedir que Deus, ele te dê sabedoria, ele te capacite para falar de Cristo para esta pessoa. Nós podemos ver assim que Filipe, ele foi capacitado pelo Senhor para evangelizar aquele eunuco etíope, aquele religioso, né? Ele foi capacitado. E a capacitação dele veio através, é claro, da sabedoria que vem do alto, mas nós vemos que vem de Deus e ele usa a palavra de Deus. A Bíblia nos fala que Felipe, ele usou o Velho Testamento e começou a ler textos das Escrituras Sagradas para evangelizar aquela pessoa. Então, afinal, como é que você que é cristão, eu que sou um cristão, como é que nós ganhamos religiosos para Cristo?
Nós ganhamos religiosos para Cristo através da palavra de Deus, através das Escrituras Sagradas. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Sabe por que muitas pessoas não ganham outras pessoas para Cristo? Talvez você que está me ouvindo seja esse caso. Você não tem conseguido ganhar pessoas para Cristo. Eu tenho encontrado alguns crentes dizendo, eu não ganho pessoas para Cristo. Sabe por que muitas pessoas não ganham outros para Cristo? Porque eles não falam da palavra de Deus para outras pessoas. E a pergunta que eu te faço é essa: tem você falado da palavra de Deus? Porque o recado do Senhor está aí, está aqui na nossa projeção. O que o Senhor Deus disse para nós? Levanta-te e vai. Nós precisamos então sair da nossa zona de conforto, e nós temos que o quê? Nós temos que ir evangelizar. E eu creio até que todo esse caos que está acontecendo e essas coisas que estão nos fazendo parar um pouco, né, da nossa vida de trabalho, da nossa vida de estudo, da nossa vida até de entretenimento, nos mostra que devemos entender que Deus, ele levanta prioridades para nós que precisam ser enxergadas. Levanta-te e vai. E as pessoas que Deus quer usar para ganhar o mundo para Cristo são os cristãos, é o salvo. Se você é um crente em Jesus Cristo, se você é um salvo, você precisa proclamar a sua fé. Você precisa dar testemunho de Jesus Cristo. Então, interessante que Felipe, ele falou para aquele religioso, e ele falou da palavra. Ele falou da palavra de Deus. E antes de ir para o segundo ponto, eu gostaria de perguntar a você: tem você falado da palavra de Deus? Tem você falado da palavra de Deus para alguém? O caos a respeito disso é tão grande que até mesmo às vezes dentro de casa, pais não falam da palavra de Deus para os seus filhos. Eles não citam um versículo. Eles querem que os seus filhos cresçam nos caminhos de Deus. O mundo está assim porque está faltando a palavra de Deus. Segundo lugar, não apenas a primeira verdade é que Deus, para a salvação de religiosos, Ele quer usar o cristão, e o versículo 26 é bem claro sobre isso, mas nós vemos também a segunda verdade, que o Senhor, Ele quer dar compreensão. Ele quer dar compreensão. Para quem que Deus quer dar compreensão, afinal? O Senhor quer dar compreensão ao religioso. Veja o que diz a palavra de Deus no versículo de número 31. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele no carro e se assentasse. Está lá a frase, aí você pode ler, né? E você pode ver aí na sua Bíblia também, no verso 31. Como poderei entender? Sabe como que é que religiosos se convertem? Sabe como é? Eles só vão poder se converter a Cristo através de entendimento bíblico, através de compreensão bíblica. Por isso que muitas vezes pessoas religiosas estão perdidas, porque eles não compreendem a palavra de Deus. Eles estão sendo instruídos de uma maneira equivocada nas Escrituras Sagradas. Eles estão em templos em que a palavra de Deus realmente não é pregada de maneira certa, correta, bíblica e, acima de tudo, cristã, em que Jesus Cristo é ensinado, o Evangelho é anunciado. Diante disso, as pessoas, apesar de religiosas e conhecerem a palavra, eles ainda ficam perdidos, porque eles não entenderam, eles não compreenderam. E aqui o segundo ponto, nós vemos exatamente isso. Quem era esse eunuco? Ele era um religioso exemplar. Eu não sei se eu estou aqui falando com pessoas que são religiosos a ponto de serem um exemplo. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o eunuco, ele era um religioso exemplar. Aqui, né? Ele estava viajando para adorar a Deus em Jerusalém. Pessoas nem atravessam a rua para ir à igreja ou a ir a um templo. Eu tenho convidado pessoas, cansado de convidar pessoas para ir à igreja, pessoas não vão à igreja.
Esse eunuco era alguém que ia ao templo para adorar. Então ele era um exemplo realmente muito grande. Ele era próspero na sua posição. Ele tinha um título, ele tinha uma posição importante. Ele era o mordomo mor de Candace. Isso significa que ele tinha um cargo. Além de ser religioso, ele tinha um cargo importante para a época. Então, enfim, nós poderíamos falar muito sobre ele aqui. Bastante sobre essa pessoa. Assim como nós podemos falar bastante sobre muitos religiosos desse mundo. Existe até uma certa beleza no religioso. Existe, né? Existe algo positivo quando olhamos para ele. Mas o mais triste é que, infelizmente, muitas pessoas, apesar da sua religiosidade, eles estão na sua incredulidade. Eles estão perdidos. E a Bíblia nos fala que esse eunuco, ele pediu para Filipe subir ou acompanhar na viagem e que ele explicasse a palavra de Deus para ele. Ele queria compreender a palavra de Deus. Existe algo muito positivo na vida desse homem aqui, porque ele tinha o desejo de compreender as Escrituras. Ele tinha interesse. Sabe, meu amado, pode ser que você que está me ouvindo aí, o seu principal ou um dos seus principais erros seja esse. Você não tem se interessado pela palavra de Deus, pelas Escrituras sagradas. E não o interesse do curioso, porque de curioso o mundo está cheio, mas o interesse realmente daquilo que a palavra de Deus está falando para você, para a sua vida, para o seu lar, para a sua eternidade, para a sua família, os seus filhos. Esse homem, ele teve interesse muito grande. E é assim que pessoas se convertem. Eles se convertem quando eles têm um interesse genuíno, verdadeiro, louvável, e eles se convertem quando eles compreendem a palavra de Deus. Exatamente nesse momento que eu estou fazendo essa transmissão dessa mensagem para você, é muito importante que você queira compreender a Bíblia, a palavra de Deus. E que você esteja aí sentado, seja no sofá, seja na sua cama, seja na sua cozinha, aí na sua sala de estar, que você queira compreender aquilo que está sendo dito. Nós não estamos realmente aqui à procura de espectadores. Nós montamos um cenário, tentamos fazer aqui da melhor maneira possível, mas nós queremos, eu quero, realmente que você compreenda aquilo que está sendo dito. Por isso que eu louvo a Deus, né, pelos cultos da nossa igreja. Porque o propósito de um culto, em primeiro lugar, é adorar a Deus, glorificar ao Senhor, e em segundo, é quando a palavra é transmitida, fazer com que pessoas entendam, compreendam e tenham mudança de vida. E assim é exatamente agora esse momento. A maneira como religiosos se convertem é quando eles compreendem a palavra. E se você está aqui nessa noite, nesse momento, se você está me ouvindo, você precisa pedir sabedoria de Deus e fale: Senhor, eu quero compreender aquilo que está sendo dito. Por favor, eu quero compreender a tua palavra. Como religiosos se convertem? Eles se convertem usando, em primeiro lugar, os cristãos para a evangelização da palavra de Deus. A segunda verdade é que religiosos se convertem quando eles têm compreensão da palavra de Deus. Então a vantagem é essa: quando você evangeliza alguém, é alguém que realmente esteja interessado, né? Interessante que aquele homem, aquele eunuco etíope, ele estava assim prontinho para se converter, não é verdade? Ele queria adorar a Deus, ele tinha a palavra de Deus nas mãos, prontinho, preparado. Pode ser que você aí esteja prontinho, preparado para se converter. Só está faltando o principal: compreender a palavra de Deus. Mas vamos à terceira verdade nessa noite, senão nós vamos extrapolar o nosso tempo, né? Terceiro, apesar que a gente não tem nenhum lugar para ir, provavelmente aquele que está me ouvindo agora não tem nenhum lugar para ir, então nós temos todo o tempo do mundo. Mas eu termino aqui sobre a terceira verdade. Como é que religiosos eles se convertem? Eles se convertem através, assim, né? A terceira verdade é a manifestação da conversão.
no fundo, agora nós vemos, nesse terceiro ponto, que o eunuco, agora, nós já estamos falando de uma pessoa convertida. Porque o versículo 36 diz: indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui água que me impede que eu seja batizado. Antes de chegar nesse momento aqui, dele ser batizado nas águas, a Bíblia nos fala que Felipe, como eu disse, evangelizou o eunuco. Ele queria até muito ser batizado, mas Felipe chegou a um ponto que disse: é lícito ser batizado se você crer. E naquele momento nós vemos assim que o eunuco, ele professou a fé em Jesus Cristo, né? Ele realmente disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O versículo de número 37, de uma maneira bem enfática, ele vem e diz: eu creio sim, eu creio que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, né? Na verdade aqui eu até acabei esquecendo, ou me distrair e substituir ali com o versículo 36, onde está o texto correto. Mas na sua Bíblia aí você pode acompanhar. Vemos então, em terceiro lugar, a manifestação desta conversão. A pessoa que ela é convertida de verdade, saiba disso, ele dá mostras de que ele é convertido. E o eunuco aqui, existe uma evidência muito clara de alguém que agora ele é convertido mesmo. Porque ele, ali, durante aquele trajeto, durante aquela conversa, ele ouve a palavra de Deus, ele crê no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele crê na palavra de Deus, e agora sim ele é um homem que está preparado para ser batizado. Ele dá provas, ele demonstra, ele tem um manifesto, uma manifestação pública da sua conversão. E é para isso que o batismo nas águas ele serve. O batismo ele não salva, mas ele é uma manifestação pública do convertido. A pessoa se converteu, ele desce as águas batismais mostrando: eu agora sou salvo, né? Sou uma nova criatura. Ele é uma prova ali do batismo. Ele foi sepultado com Cristo e agora vive para uma nova vida com o Senhor. Então que bênção grande, né? Ver que aquele homem estava dando provas, ele estava dando testemunho da sua fé, da sua fé. E aqui é um terceiro ponto importante que eu gostaria de falar, porque por incrível que pareça, muitas e muitas pessoas estão falando que são crentes, eles estão falando que são cristãos, eles falam até que estão indo para o céu, mas não existem provas, não existem evidências da sua conversão. Até mesmo em coisas mínimas, eles nem fiéis à igreja do Senhor Jesus Cristo, eles não evangelizam ninguém, eles não dão um testemunho nem que mínimo da sua vida, a sua boca muitas vezes mais amaldiçoa do que abençoa. O seu testemunho de vida nesse mundo é ridículo, é péssimo. Meu amado, se você tem vivido assim, talvez seja uma prova muito grande de que você não seja uma pessoa convertida ainda. Então você precisa se converter a Cristo, certo? Nós estamos, como eu disse na introdução, vivendo esse problema de ordem mundial, mas o maior problema do ser humano não é um vírus chamado coronavírus. O maior problema do ser humano é o pecado que o separa de Deus. E ele precisa se converter a Cristo, ele precisa entregar sua vida a Cristo. Jesus Cristo, muito antes do coronavírus, muito antes de todas as outras pestes mais recentes e problemas sociais que temos vivido, o Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E apesar de, até mesmo de uma maneira local, falarmos do nosso país, apesar de vivermos num país de um número tão grande de pessoas que se chamam evangélicas, nós não estamos vendo um número tão grande de pessoas que dão testemunho de vida. Eles não manifestam a sua conversão. Então nessa noite eu quero dizer a você, não importa se você é um religioso batista, se é um religioso presbiteriano, se é um religioso católico, se é um religioso de algumas outras denominações ou seitas que você faz parte, eu digo a você assim,
que se você não manifesta a fé em Jesus Cristo, a fé verdadeira em Jesus Cristo, você está tão perdido quanto alguém que nunca pisou numa igreja, nunca entrou num templo, nunca rezou, orou, nunca nada fez a respeito da religião. Você precisa entregar sua vida a Cristo. Você precisa, como Filipe fez com o eunuco, você precisa crer em Cristo, no Evangelho de Jesus Cristo, composto em 4 passos: nascimento, vida, morte e ressurreição. Você precisa crer em Jesus Cristo. Portanto, essa é a mensagem de hoje à noite. Sabe o que eu gostaria de dizer a você, terminando? Que a história secular diz que o eunuco etíope, a história secular diz que provavelmente ele foi o primeiro missionário entre os gentios. Tanto é que depois daquele momento ele saiu, né? A Bíblia nos fala que ele saiu jubiloso e saiu e continuou o seu caminho. E a história secular diz que, até mesmo antes de Paulo, que é o registro bíblico de missionário entre os gentios, a história diz que esse homem, esse eunuco, provavelmente foi o primeiro a trazer o evangelismo, né, ao mundo gentil. Que coisa impressionante. Por incrível que pareça, então, nós vemos que o evangelho chegou até nós provavelmente através de alguém que tem uma história assim. Alguém que era religioso, no entanto era perdido. E no entanto um dia se converteu, entregou a sua vida a Cristo e agora sim, jubiloso, estava seguindo o seu caminho. Nessa noite eu termino a mensagem então falando sobre isso. Eu gostaria de terminar essa mensagem dizendo que você tem através de uma simples oração agora, a oportunidade de seguir o seu caminho de uma maneira feliz, alegre no Senhor. Mesmo que tenhamos que enfrentar ainda as lutas dessa vida, seja elas quais forem, você tem, através da fé em Cristo e da verdadeira crença em Jesus Cristo, você tem a oportunidade de orar agora e dizer: Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero. Senhor, eu vi nessa noite, através da mensagem que eu vi nessa noite que eu sempre fui religioso, mas nunca fui salvo. Eu não tenho certeza da salvação. Se eu morresse hoje, eu não sei para onde iria a minha alma. Incrível, mas a Bíblia mostra que não existe reencarnação. Não existe purgatório, não. A Bíblia diz que após a morte existe céu ou inferno. São destinos eternos, onde não haverá uma segunda chance, um retorno. Portanto, entregue sua vida a Jesus Cristo hoje. Você que está me ouvindo, você religioso, entregue sua vida a Jesus Cristo hoje. E pode ser que você também, crente em Jesus Cristo, que está ouvindo a palavra de Deus nessa noite, pode ser que você esteja tão calado, tão quieto, você não tem falado de Cristo quase para ninguém. E por que não aproveitar esse momento de muita reflexão dentro das nossas casas, dos nossos lares? Por que não aproveitar esse momento para dizer assim: Senhor, eis-me aqui. Se assim como Filipe, o Senhor quer me enviar para algum lugar, eis-me aqui, Senhor. Use a minha vida para falar para pessoas que, mesmo até que religiosas, não sejam ainda crentes em Jesus Cristo. Portanto, nós vamos fazer uma oração agora por todos vocês que estão ouvindo, e em especial por aqueles que ainda não são crentes. Entregue a sua vida a Cristo agora em oração. Pai amado, por favor, salve almas através da fé em Jesus Cristo. Salve almas, Senhor. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado por, através das redes sociais, em especial agora o Facebook, mais tarde o canal do YouTube. Ajude, ó Pai, para que a palavra de Deus de verdade possa chegar nos corações, que possa trazer frutos e que pessoas possam se converter a Jesus Cristo através da fé em Jesus, como aquele eunuco etíope. Ó Senhor Deus, por favor, faça isso nos corações para a tua honra e glória. E use a vida dos crentes,
Provavelmente, ó Pai, esses dias que estamos dentro de casa, o Senhor tem falado a cada crente o quanto estamos distraídos com as coisas do mundo, o quanto estamos, ó Pai, deixando de evangelizar, o quanto estamos, ó Pai, ocupados com as coisas desta vida. Por favor, Senhor, use a minha vida, as nossas vidas, para falar de Jesus Cristo para as pessoas, sejam eles religiosos ou não. Essa é a minha oração. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por sua participação. Eu vi aqui no canto, várias pessoas que entraram, participaram. Nós fizemos uma transmissão hoje cedo, através do Facebook. Você sabia que nós tivemos quase 500 visualizações, várias pessoas também compartilharam, tanto através da sua página no Facebook, como também ali no YouTube, ali a página da igreja, o link da igreja do YouTube. Obrigado por esta honra, por este privilégio, muito obrigado mesmo, tanto a parte da Érica com as crianças, como eu aqui, nós estamos muito satisfeitos, muito contentes, É claro que tudo isso aqui não substitui o culto físico. Um dia vamos voltar aos cultos físicos, Deus assim querendo, permitindo. Mas tem sido especial. Olha, quarta-feira estaremos de volta aqui para o nosso culto, de estudo da Palavra de Deus e culto de oração. Mas eu estou orando a Deus, honestamente estou orando a Deus, porque já que estamos em casa, muitas pessoas estão com mais tempo livre, por que não nos reunir todos os dias aqui, À noite talvez seria o melhor horário para um tempinho na Palavra de Deus, para a transmissão da Palavra de Deus. Se você gostou da ideia, deixe aí um gostei, deixe a sua opinião, tá certo? E aí nós vamos ficar animados, mais motivados. E quem sabe amanhã já não volto aqui para a gente falar um pouquinho mais de Deus, da Palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, não é mesmo? Então, deixe aí a sua opinião. Muito obrigado por sua participação. Eu gostaria de terminar, já que a gente está falando sobre cultos e tudo mais, eu gostaria sim de terminar com um louvor. Sabe que esse louvor que nós vamos ouvir aqui, quem cantou foi a minha filha e um angolano. Se eu não me engano, foi o Mandela, na nossa igreja. Essa música ela é linda, se chama Sublime Amor. E é claro que eu vou compartilhar de uma maneira assim, um tanto quanto amadora, Eu vou colocar aqui o meu celular para tocar, mas eu gostaria que você fosse embora com esse pós-lúdio extremamente abençoado. Vamos lá. Agora sim. Então é com esse louvor que nós terminamos. Que bênção essa letra. Obrigado, Gabi. Obrigado, Dela. Obrigado você. Boa noite a todos. Deus abençoe.